Saudações, pessoas! Muito bem, na minha última live, então, eu falei algo que realmente pode não agradar muitas pessoas. Farei aqui o resumo, né? Primeiro eu falei sobre a questão desses acontecimentos que envolvem o Supremo e o Presidente da República, por conta de algumas questões, né, de punição, indulto e tudo mais. Então nós temos aí um conflito, né? Foi comprada uma briga e ela está em andamento. E algumas pessoas já começaram a exigir do presidente ações mais drásticas, né, jogando aquelas indiretas que deveria acionar artigo 142 e coisa nesse sentido. E muitas pessoas já começaram a compartilhar de novo aquela ideia do impeachment de ministros do Supremo. Gente, já falei isso inúmeras vezes, mas é bom ressaltar que não adianta, essas pessoas não sofrerão impeachment. Não adianta, vocês podem chorar, podem espernear, não tem como, pessoal. Tá? Nós estamos falando, vou repetir, de uma estrutura de poder que foi levantada durante décadas. E não é algo que cairá tão fácil assim. Então as pessoas precisam entender algo muito simples. Né? Você não consegue usar um sistema para derrubar pessoas que controlam esse sistema. Eles não permitirão. Eles não vão deixar que o sistema que eles controlam o derrubem. É muito simples. Quem controla o sistema, controla o sistema. As pessoas querem usar o sistema para derrubar quem controla. Não vai acontecer. Então, assim, tirem da cabeça de vocês essa ideia de impeachment. As pessoas que propagam isso vendem uma ilusão. Inclusive, eu acho que alguns propagam esse papinho do impeachment porque dá uma boa repercussão. Fizeram já abaixo-assinado para impeachment de determinado ministro. Gente, isso não dá em nada, só serve para enaltecer a pessoa que está propagando a história do impeachment. Nós vimos já youtubers que falaram que inclusive prenderiam um ministro, soltaram a informação que ele poderia ir preso, né? Gente, isso é ridículo. Não é assim que a coisa funciona. A estrutura foi feita para não ser abalada dessa forma. Tirem da cabeça de vocês essa ideia ridícula de impeachment. Não acontecerá. Tá? Não acontecerá. O sistema não derrubará quem o controla. O sistema às vezes corta aquele que não serve mais. O próprio sistema, né, às vezes tira do caminho alguém que não serve mais ao propósito ou ao plano. Enquanto essas pessoas servem, o sistema mantém. Muitas vezes, né, acham que tiveram uma vitória, mas o sistema permitiu que alguém saísse, ou mesmo retiraram determinada pessoa, porque ela não servia mais ao sistema. Mas as pessoas acharem que com hashtag em rede social irão derrubar ou impeachment algumas dessas pessoas, não sonhem. A realidade realmente não é assim que funciona. Eu sei que é triste, eu sei que não é gostoso escutar esse tipo de coisa, mas ministros não cairão com impeachment. Tá? O outro assunto que é um pouco mais delicado ainda, que eu falei, abordei na minha live, é sobre a questão da direita burra e das munições que eles entregaram para os nossos opositores, que usarão agora, nesse ano eleitoral, contra o Bolsonaro. Tá? Eu avisei que as pessoas passaram e estavam passando de determinados limites. Tem um vídeo que o Bolsonaro fala sobre essa questão das 4 linhas novamente, fala que estão indo contra os seus filhos. Agora, será que realmente existem motivos para isso ou não? Não sei. Tá? Mas eu sei que muitas pessoas passaram do limite na época que nós vimos aquela ação da CPI, né, ou CPMI das fake news. Muitas coisas foram colocadas ali, só que isso não parou. Nós sabemos que os nossos opositores apreenderam vários materiais de algumas pessoas específicas. Imaginem o que encontraram nesses telefones e computadores. Ligações, informações. E realmente ali tem coisas comprometedoras. Por quê? Porque você observa que pessoas fugiram, inventaram histórias mirabolantes, tem coisas erradas que aconteceram. E nós vimos durante esse processo muitos perfis anônimos agindo de maneira assim totalmente sem controle dentro das redes sociais, e essas pessoas tinham ligações com esse pessoal da direita burra e com os filhos do Bolsonaro. Lamento. Mas era evidente isso.
Então tudo indica que aconteceram coisas nos bastidores que não deveriam estar acontecendo. Organizaram coisas que não deveriam ter sido organizadas, até por conta da natureza dos nossos opositores, de como eles agem. Houve uma ação infantil, foram imprudentes em agir da maneira que agiram. Eu falei, até para algumas pessoas na época, que eu tinha um certo convívio, estão excedendo, estão passando dos limites. Depois tentei alertar sobre algumas pessoas, sobre traidores, sobre o que estava acontecendo. Fui massacrado na internet por essas mesmas pessoas, ou por algumas outras que estavam ligadas a essas pessoas no momento. Tentaram me ridicularizar, cancelar, etc, etc. Agora nós veremos essas cagadas vindo à tona. Os nossos opositores vão soltar coisas sobre os elos mais fracos da corrente do governo Bolsonaro para atingir o Bolsonaro. Bolsonaro realmente é o cara que eu confio, é o cara que eu admiro, né? Vejo ele como um homem corajoso, um excelente presidente, um bom estrategista, mas infelizmente existem vários elos mais fracos que podem comprometer o seu governo e isso será usado contra ele. Então, nesse ano eleitoral, muitas informações que foram coletadas durante esse tempo todo, desde que começaram com essas ações absurdas em redes sociais, envolvendo influenciadores, políticos, perfis anônimos e uma série de outras coisas, né? Existem coisas na manga dos nossos opositores e agora, no ano eleitoral, soltarão de maneira estratégica. Até que ponto isso afetará o Bolsonaro e ele pode ser ou não reeleito por conta disso? Não sei. Só sei que encheram os nossos opositores de munições. Inclusive soltaram uma matéria falando sobre questões de rachadinhas envolvendo o Carlos Bolsonaro. As pessoas falam que eu confio em determinado filho do Bolsonaro. Desculpa, mas eu não confio. Até porque eu fui massacrado por perfis anônimos na internet e eles tranquilamente compartilhavam, né, e faziam parte desses perfis de uma certa forma, porque estavam sempre ali comentando, pareciam estar sempre juntos com essas pessoas, e essas pessoas agiam de maneira descabida, de maneira imprudente, de maneira assim, sem limites. Eu achava muito estranho. E assim, eu cobro, eu falo sobre políticos, sobre quem eu quiser. Nós somos o povo que paga o salário dessa gente. Tá? E eu tenho o direito de achar que, em vez de estarem nas redes sociais alinhados com perfis anônimos para propagar informações ou desinformações, sabe-se lá até que ponto propagaram coisas, não sei, uma hora a verdade aparece, né? E que inclusive estavam ali de mãozinhas dadas com determinados perfis que estavam assim me perseguindo na própria rede social. Eu não pago político para sofrer esse tipo de coisa, eu pago político para que ele trabalhe para nós e trabalhe de maneira favorável ao povo brasileiro. Então, assim, eu lamento ter que colocar esse tipo de assunto em pauta. Eu lamento realmente por tudo que fizeram e lamento por o que está por vir aí. Poderiam ter agido de outra forma, poderiam ter agido com prudência, mas foram infantis, foram moleques. Né? Apostaram no poder das redes sociais para resolver tudo e ali acabaram se perdendo. E nós teremos muitos problemas por isso. Espero que nós, de uma certa forma, possamos superar esses problemas. Espero que isso não atinja muito o presidente e que ele consiga, sabe-se lá, de uma forma ou de outra, né, fazer com que a coisa continue andando e ele possa ser reeleito, porque nós precisamos disso. Mas os nossos opositores estão preparando muitas coisas e eles soltarão isso na intenção de impedir a reeleição do presidente, né, no caso do Bolsonaro. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos. Eu conto e detalho outras coisas na minha live sobre pessoas e sobre algumas coisas que já aconteceram. Recomendo quem puder assistir. Como sempre, o link vai estar aqui na descrição e também ao final do vídeo. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de verificar a inscrição. Sempre verifiquem o sininho, as minhas outras redes sociais e os meios para ajudar o canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!